palavra do Senhor, dando continuidade ao que nós pregamos domingo passado à noite e ainda hoje pela manhã. O tema da nossa igreja, aí fica fácil, né? Eu ia perguntar se alguém conhece o tema da nossa igreja aí para o aniversário. Então vamos falar o tema da nossa igreja. A igreja... Eu acho que está pequena mesmo a letra, viu, Eric? O pessoal está precisando passar lá na ótica da Dalva, fazer um exame de vista. Eu vou dar outra chance para vocês. Aí sim, agora sim. Só faltou falar, vai Corinthians, mas eu não concordo com essas coisas, né? Muito menos em relação a time de futebol, que vocês sabem que eu não torço por nenhum. Mas nós falamos domingo passado sobre este tema, a igreja vitoriosa. Cada um de nós, nas nossas vidas, a gente deseja, a nossa vida parece que é constantemente uma competição. A gente quer vencer na vida. E a gente costuma falar, e muitas vezes a gente escuta em igrejas, principalmente e lamentavelmente, em igrejas que pregam uma teologia da prosperidade, falando, fulano está vencendo na vida. Por quê? Ele tem 3 carros na garagem, ele tem uma casa própria, ele tem um apartamento, tem uma casa de praia, tem um sítio, e por aí vai. E a palavra de Deus, ela nos desafia como igreja, e eu vou repetir o que eu falei domingo passado, hoje de manhã. Ora, entenda que ora a expressão igreja, eu posso estar me relacionando. A igreja, nós como comunidade, ou a igreja, nós, na nossa individualidade. Tá bom? Então, nós como igreja, muitas vezes, a gente confunde as coisas e a gente entende que é a pessoa como igreja. Ter uma vida vitoriosa é adquirir bens. E a gente começou a ver nas cartas, as igrejas, as 7 igrejas lá no Apocalipse, a revelação vinda da parte do Senhor Jesus a João. Ele escreve 7 cartas a 7 igrejas diferentes, com algumas orientações. E no domingo passado a gente viu sobre a igreja vitoriosa, a igreja lá de Éfeso, aos Efésios. Uma igreja que era uma igreja exemplar, uma igreja que seguia rigidamente suas doutrinas, uma igreja que atingia o alvo de missões, uma igreja que fazia tudo corretamente, mas era uma igreja que não agia, que é uma igreja que tinha se distanciado, tinha decaído do seu primeiro amor. Uma igreja que perdeu o foco, uma igreja que realizava obras que dava até resultado, mas não era o resultado esperado, porque ela se distanciou do primeiro amor. Hoje nós vamos ver sobre uma igreja vitoriosa e a igreja de Esmirna. E aí eu quero ler com os irmãos, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Oremos. Deus e Pai amado, em nome de Jesus,
Eu quero clamar a Ti de uma maneira especial, Senhor. Que o mesmo Espírito que se revelou a João, Senhor, ele possa se manifestar nesta noite livremente, ó Deus. Que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que Tu me uses, ó Pai, somente, única e exclusivamente como instrumento nas Tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos, desde agora e para todo sempre. Amém. Muitas lições a gente pode tirar, às vezes, de uma frase da Bíblia. Se eu passar um versículo para um pastor Juraci, eu falar, pastor, que eu não fiz isso, eu só dei o tema. Pastor, o versículo é esse. Ele vai trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Se eu passar o mesmo versículo para o pastor Eli, que vai pregar no sábado, certamente ele vai ser usado por Deus de outra forma e vai trazer uma inspiração de uma maneira diferente, baseado no mesmo versículo da palavra de Deus. Se eu passar o mesmo versículo para o pastor Paulo e a sua esposa Márcia, missionários da Junta de Missões Nacionais, com certeza eles vão trazer outras mensagens enriquecedoras. Quantas vezes você leu algum texto da palavra de Deus e você sentiu a voz de Deus falando e acalmando o teu coração de uma maneira? E depois você vai ler o mesmo texto e você tira outras lições. A palavra de Deus tem esse poder enriquecedor. E nesse texto que nós lemos aqui, esta carta, a igreja de Esmirna, a gente pode tirar várias lições. Mas eu quero destacar algumas lições, eu quero trabalhar versículo por versículo com os irmãos, para que a gente possa tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, vamos ler aqui no verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Estas são palavras de quem? Vou dar uma chance para vocês, acho que vocês estão dormindo, estão desatentos. Estas palavras são palavras de quem? Jesus. Se você tem dúvida, você pode entender que esta carta, o remetente desta carta, quando a gente escrevia cartas, porque infelizmente hoje a gente não escreve mais, né? Eu tenho até saudade do tempo que chegava uma correspondência e não era cobrança. Do tempo que a gente chegava e abria e era uma foto de algum ente querido lá distante, desejando um Feliz Natal, nem que fosse só na época do Natal. Hoje a gente nem tirar foto mais, a gente tira. Aliás, a gente tira foto até demais, a gente só não passa ela para o papel. Cada movimento é um flash, né? Como diria o ditado. E a gente enche o celular e praticamente ninguém mais tem máquina fotográfica hoje. E quando o celular está no limite, o que é que a gente faz? A gente apaga. Dificilmente a gente nem passa para o computador, passa para um CD, passa para um HD portátil e a gente apaga as nossas memórias. Então a gente recebia cartas, e como é legal receber cartas. E quando a gente recebia cartas, talvez você até se confunda, fala, o que é remetente? Você nem lembra mais o que é remetente. Remetente é aquele que remete, aquele que escreve a carta. E aqui nós temos que aprender em primeiro lugar. Estas são palavras daquele que é o primeiro e o último. O remetente desta carta é o próprio Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele começa e a primeira frase do livro fala: revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo se revelou a João para escrever o Apocalipse. Então esta carta, ela foi escrita, quem remete a esta carta é o próprio Jesus Cristo. O primeiro e o último, aquele que é eterno, aquele que está vivo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como fala em outros versos,
Logo no primeiro, revelação de Jesus Cristo. Lá no verso 8 do capítulo 1 fala: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá também depois fala, no verso 17, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quem escreve estas palavras para vocês, meus irmãos, porque a palavra continua viva. E essa palavra não ficou morta lá atrás, e embora, como nós vimos hoje de manhã, muitas igrejas, se não a maioria, desta época das cartas do Apocalipse, são igrejas que se tornaram igrejas mortas. Como nós vimos hoje de manhã, menos de 1% da população são cristãos na região onde foram escritas as cartas do Apocalipse. Mas essa palavra, ela continua viva aos nossos corações. E o que eu quero que você entenda em primeiro lugar, que quem remete, quem escreve, quem detalha, quem é o inspirador desta carta aos nossos corações, às nossas vidas, é o Senhor Jesus. Aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que sempre existiu. Como a palavra de Deus fala que de eternidade a eternidade Ele continua sendo Deus. Deus sempre existiu. E a gente tem que ter isso em mente nos nossos corações, gravados de uma forma especial, porque a gente vai dar continuidade aqui aos versículos, e a gente tem que ter gravado isso, entender que o próprio Jesus, Ele remeteu essas palavras, não só aos crentes lá na igreja em Esmirna, mas Ele remeteu essas palavras para cada um de nós pudéssemos entender no ano de 2017. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de um Deus que Ele ressurgiu dos mortos e Ele continua vivo. Por isso não é uma palavra de um livro que está engavetado, empoeirado, embora às vezes a gente deixe. Uma palavra que perdeu seu sentido, aquela enciclopédia que muitos de nós, não eu, mas meu pai, ele comprou. Não é da minha época de comprar. Enciclopédia Barça. Quantos dos irmãos compraram a enciclopédia Barça? Era a informação da época, era a tecnologia da época. Era uma fortuna. Era dividida em trocentos cheques. A pessoa se endividava porque meu pai falava, continua falando e continua sendo verdade. Investimento em educação não é gasto, é investimento. Gasto em educação não é gasto, é investimento. Eu vou investir em vocês comprando a enciclopédia Barça. A palavra de Deus, ela não é como hoje, uma enciclopédia Barça, que talvez, eu espero que não, mas talvez alguns de vocês ainda tenham para enfeitar a estante, porque só serve para isso. As informações, a tecnologia da época que estava inserida naquela enciclopédia Barça, hoje são informações totalmente ultrapassadas. Mas a palavra de Deus, esta que foi revelada lá no passado, ela continua viva aos nossos corações, ela continua atual. Parece que quando a gente lê, fala, não é possível, isso aqui foi escrito para mim. Quantas vezes você está angustiado, quantas vezes você vive alguma situação, e você vai ler a palavra de Deus e fala, não é possível, isso aqui foi escrito para mim. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque quem remeteu esta palavra a você, quem se revelou, foi o próprio Jesus. Então, não esqueça disso. O remetente da mensagem é o Senhor Jesus. Verso 9. Começa aqui na minha tradução, fala, conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu não sou professor de português e longe de mim ser, porque é uma língua difícil. É uma língua maldita, no sentido de ser mal falada, maldita. A língua portuguesa é uma língua muito difícil.
Mas às vezes, por ser complexa, aí a gente erra muitas vezes em coisas bobas. Por exemplo, a gente fala assim, então, eu vou subir para cima, porque eu preciso ir lá na cozinha. Não dá para a gente subir para baixo, gente. Não sei se você já percebeu isso, mas talvez você já tenha argumentado isso. Então, eu vou descer lá embaixo, porque eu preciso pegar lá na garagem algo no carro. Não dá para você descer para cima, você tem que descer para baixo. E alguns vícios de linguagem a gente tem, sem a gente perceber. Como, por exemplo, a gente fala assim, alguém chega e pergunta, irmão Jaime, você sabe se tem isso e tal? Ah, com certeza deve ter. Então, mas se é certeza, então não deve ter. Ou então você usa a expressão que outro dia eu vi no Facebook, alguém escreveu assim, sem certeza tem isso em tal lugar. Eu achei estranho, irmã Jandira, mas depois eu fiquei pensando, uma expressão muito bem escrita, muito bem correta, porque ele falou, sem certeza em tal lugar tem. Ou seja, ele não está te falando, vai lá que tem. A expressão correta. Porque se ele falasse com certeza, não devia ter. Ou tem certeza, ou não sabe se tem. Outras vezes a gente vai conversar e a gente fala assim, então, tem um amigo meu. Espera aí, se você tem um amigo, o amigo já é seu. Você não precisa falar, tem um amigo meu. Aqui, o verso começa e ele fala, conheço. Quem conhece? Alguém? Quem conhece? Jesus. Jesus que é o remetente da carta. O próprio Jesus, ele começa o verso 9 e ele fala, eu. Aqui está implícito a primeira pessoa e é o próprio Jesus que está falando ao teu coração. Eu, Jesus Cristo, aquele que se revelou ao apóstolo João, conheço a sua vida. Eu, Jesus Cristo, conheço a sua vida. Eu, Jesus Cristo, conheço a tua aflição, conheço a tua pobreza, conheço a blasfêmia que estão fazendo contra a tua vida. Sou eu, Jesus Cristo. E às vezes a gente lê e a gente de repente pode até trazer para a realidade, eu conheço. Não, mas não sou eu, Davi, que conhece, eu não conheço nada. Nenhum de nós conhece nada. Quem conhece é Jesus Cristo, que se revela a nós constantemente. E esse Jesus, que é o remetente, aquele que escreveu a carta lá na época da igreja de Esmirna, época mais ou menos do ano 100 depois de Cristo, esse mesmo Jesus, que foi o remetente, ele fala ao teu coração, te acalmando e falando, eu conheço a tua vida. Meu irmão, aqui o texto começa no verso 9 e fala, eu, Jesus Cristo, o remetente desta carta, aquele que continua falando aos teus corações, eu conheço as tuas aflições, eu conheço a tua tribulação, eu conheço aquilo que você está sofrendo hoje, eu conheço aquilo que está incomodando o teu coração, eu conheço aquilo que está te angustiando, que está tirando a tua paz, está mexendo com o teu sono, está te incitando a comprar remédio de tarja preta para dormir. Eu conheço a tua vida. E lá, aqui no texto fala, a aflição, a tribulação aqui, ela tinha a ver com a perseguição que os cristãos sofriam ali na época por causa do evangelho. Tinha um cidadão, que era imperador da época, chamado, nome bonito, aí se tiver alguma mulher grávida, pode ficar como sugestão, Policarpo. Nome bem sugestivo, Policarpo. Não tem nada a ver com aquele livro que talvez você tenha lido, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não é esse, não é parente da Milady, né? Quaresma. É outro Policarpo, é o Policarpo de Esmirna. É esse Policarpo de Esmirna, era o bispo de Esmirna, isso mesmo. Esse bispo aqui, do qual a carta foi escrita direcionada a ele, Policarpo de Esmirna, ele sofreu uma perseguição ferrenha, uma perseguição terrível, por causa do evangelho
que era pregado na época lá na igreja dele. Esse cidadão, ele foi perseguido de tal maneira, ele foi perseguido, que ele foi colocado para ser incendiado vivo. E a história fala que jogaram fogo em cima dele e ele não foi consumido pelo fogo. Esse cidadão, junto com a sua igreja, ele sofreu aflição, ele sofreu tribulação, ele foi angustiado porque ele foi firme na palavra, simplesmente por pregar a palavra de Deus. Lá o bispo da igreja de Esmirna. Quantas vezes, talvez a angústia que você está passando, talvez no dia de hoje, você está passando, teu coração está angustiado. Alguma tribulação, alguma aflição, algo que te incomoda, que está passando hoje. Mas se for baseado na palavra de Deus, meu irmão, você tem que se gloriar. Porque a palavra fala que nós devemos nos bem-aventurar, devemos nos alegrar por sermos perseguidos por causa da palavra de Deus. Se aquilo que te angustia hoje for por causa de algo que é para alimentar o seu ego, aí desculpa, você vai ter que sofrer mesmo. Porque não tem nada a ver com base na palavra de Deus. Mas se for a tua angústia, a tua perseguição, a tua aflição, for algo que é porque você está seguindo o Evangelho, aquele que remeteu a carta, aquele que escreveu a carta, aquele que inspirou João a escrever essas palavras, é o mesmo que fala ao teu coração. Fala nessa hora, não se preocupe, porque eu conheço a tua aflição. Eu conheço aquilo que você está passando, eu conheço a tua pobreza. Quando fala aqui, eu conheço a tua pobreza, e logo depois fala, mas você é rico. E a palavra fala, mas eu quem? O remetente? Jesus Cristo. Eu conheço a tua pobreza, eu conheço a tua dificuldade. Essa pobreza, ela pode, segundo os comentários, pode ter sido resultado de um camarada da época, chamado Domiciano, que ele perseguia os cristãos e ele queria confiscar os bens dos cristãos, que era uma forma de tortura. Imagina isso, né? Em pleno século 21, seria uma tortura maior ainda, principalmente daqueles que gostam de ostentar, para aqueles que dão prioridade ao financeiro. Então esse cidadão, ele perseguia os cristãos, e lá em Hebreus, eu li no comentário e eu falei, poxa vida, eu nunca tinha prestado atenção na riqueza desse versículo. Você pode acompanhar aí, se você quiser abrir, Hebreus 10, 34. Hebreus 10, 34. Quando o autor de Hebreus está escrevendo aos cristãos, lá na igreja primitiva, fazendo um apelo à perseverança, e lá no verso 34, vou ler a partir do 32, ele coloca assim, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Presta atenção nesse verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. É muito rico esse versículo, meus irmãos. As pessoas tinham seus bens confiscados e as pessoas se alegravam. Sabe por quê? Porque elas tinham consciência. Os cristãos da época da igreja de Esmirna tinham consciência que mesmo diante daquela pobreza que eles viviam, porque eles tinham seus bens confiscados muitas vezes essa tribulação que eles viviam era porque eles tinham os bens confiscados. Mas eles se alegravam porque eles entendiam
que tinham bens muito maiores, superiores aos bens materiais. Por isso que o texto fala: conheço a sua pobreza, mas você é rico. Porque você tem conhecimento da real riqueza que a palavra tem aos nossos corações. Às vezes a gente perde consciência disso, meus irmãos. A gente tem que trazer isso à nossa memória e entender que a riqueza daquele povo ali na época, ela era constituída por realizações espirituais. A riqueza dos irmãos na época da igreja de Esmirna era constituída pelas bênçãos que vindas do Espírito Santo. A riqueza dos cristãos ali na época, ela era constituída pela bênção da comunhão. Veja o que está lá no versículo que a gente leu aqui, que as pessoas se compadeciam uns dos outros. As pessoas entendiam a realidade dos outros, dos seus irmãos em Cristo. Olha que bênção tremenda, meus irmãos. Tem coisas que a palavra de Deus coloca para cada um de nós como desafios, e às vezes a gente sempre volta para os bens materiais. E às vezes, como eu já falei aqui, várias e várias vezes, talvez você conheça alguém tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que essa pessoa tenha na vida é dinheiro. Porque são pessoas pobres na sua real essência. Porque não entenderam o valor de uma verdadeira riqueza. Aqui, o Espírito Santo, revelação vinda de Deus, fala aos cristãos na época: eu conheço a tua vida de tal forma que aquilo que você está vivendo hoje, talvez a dificuldade financeira que você está vivendo hoje, não é nada comparada com a glória futura que está separada para cada um de vocês. Porque nós temos que ter consciência da real riqueza que tem separada para cada um de nós. Riquezas que não se compara, por maior que seja o bem material que a gente tenha. Os cristãos ali na época, eles entendiam essa realidade. Eu conheço, eu quem? Eu, Jesus Cristo, conheço a blasfêmia que estão fazendo contra vocês. Eu conheço aquilo que estão maldizendo a vida de vocês. Eu conheço aquilo que estão fofocando da sua vida. Eu conheço aquilo que estão inventando da vida de cada um de vocês, cristãos da igreja de Esmirna. Eu conheço a blasfêmia daquelas pessoas que se dizem judeus, mas não o são. Eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas na realidade eles são comunidade de Satanás. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. E lá na Bíblia a mensagem fala: eu ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. A gente tem que ter cuidado muito grande. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado muito grande. Porque a gente é conhecedor da palavra. A maioria aqui conhece a palavra de Deus. A maioria aqui bate no peito e fala: eu sou conhecedor da palavra. Mas a gente tem que ter muito, muito cuidado com o nosso agir. Porque às vezes o nosso agir, talvez sem você perceber, você age de uma forma como aqueles judeus agiam, sendo usado por Satanás. E às vezes a gente se entristece porque a perseguição que a gente sofre, a tribulação que a gente sofre, a angústia que a gente sofre, ela vem de fora da igreja, ela vem de pessoas que são os nossos ditos colegas de trabalho. Elas vêm de vizinhos do qual a gente tem que chamar de bênção. Nem sempre é aquela bênção. Vizinhos que ligam funk, que te incomoda e que te conhece, não são vizinhos desconhecidos. Vizinhos que atormentam a tua vida, parentes que às vezes não são conhecedores da palavra, que tentam tirar a tua paz.
Mas muitas vezes a gente se entristece porque pessoas ditas da parte de Deus são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. E a gente tem que ter cuidado. Porque quando o pastor fala uma palavra dura, a gente fica dodói, a gente fala que vai sair da igreja, a gente fala que não vai mais fazer nada, a gente se incomoda, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações, meus irmãos. Como eu falei no início da mensagem, uma palavra que ela continua viva. Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e ele continua vivo. De tal forma que a gente lê a palavra, a gente aplica ela nos nossos corações e fala, não é possível, essa palavra foi escrita para mim. Eu não falei nada para o pastor falou uma mensagem, foi, pastor, quantas vezes as pessoas falam ali na porta, como é que o senhor sabe que eu estou passando por isso? Eu falei, eu não sei de nada, meu irmão. Se você não me vier aí falar, eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Mas quantas vezes a gente sente isso nos nossos corações? Porque essa palavra aqui, ela continua viva. Ela fala a cada um de nós. E a gente tem que ter cuidado, porque o próprio Jesus, Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece as tribulações da gente, mas Ele conhece quando nós estamos agindo de uma forma que não tem alegrado o coração dEle. Quando nós agimos de uma forma que, em vez de alegrar o coração de Deus, alegra a comunidade de Satanás. Vamos pensar com carinho em relação a isso. Verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Algumas versões falam, não temas, não temas. Quantas vezes a gente lê essa expressão na palavra e fala, não temas. Isaías 41:10 fala, não temas, pois eu estou contigo. A palavra de Deus continua viva, continua falando aos nossos corações. Agora vocês imaginam esta carta escrita ao bispo da igreja de Esmirna, com o nome bonito lá, o Policarpo, que estava sofrendo perseguição. E a palavra de Deus, vinda do remetente, que é o próprio Jesus, ele fala a você, como falou a ele na época, não temas. A tribulação, a angústia, a perseguição, aquilo que você está passando hoje, você tem que continuar firme, porque eu estou contigo, não temas. Vocês imaginam Policarpo recebendo esta carta, uma pessoa que estava sendo perseguida, e tempo depois, ele sofreu o que ele sofreu. E ele não foi morto. E a história fala que ele não foi morto pelo fogo que colocaram sobre ele, mas ele foi morto à espadada. Mas ele foi, e o versículo 10 continua, de uma forma maravilhosa, e fala, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Em linguagem profética fala, linguagem apocalipse fala, 10 dias significa um período curto. Período vindo da parte de Deus. Não sei se vão ser 10 dias. Não sei quanto tempo vai ser aquilo que você tem passado. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele continua falando no teu coração. Não temas. Aquilo que você está sofrendo hoje, Deus continua falando a você, não tenha medo. O período de perseguição vindo ao bispo da igreja de Esmirna. E não é à toa que a carta vinda da parte de Jesus Cristo tem escrito o versículo que a gente conhece. A parte B do verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Uma igreja vencedora, meus irmãos. Nós, na nossa individualidade, como igreja vencedora. E não estou falando da igreja instituição, essas 4 paredes, que a gente se preocupa e a gente deve ter cuidado, a gente deve zelar, a gente deve trocar o piso, a gente deve trocar os bancos, a gente deve trocar as janelas, a gente deve pintar, a gente deve trocar o equipamento de som, comprar equipamentos para um melhor louvor a Deus. Mas eu não estou me referindo a nada disso, porque tudo isso vai ficar. Quando eu falo a igreja vencedora agora, especificamente, é eu e você. A igreja que deve ser vencedora é eu e você. É nós recebermos da parte de Deus essa palavra, vinda de encontro aos nossos corações. Qual tem sido a perseguição que você tem sofrido? Qual tem sido o problema que você tem enfrentado? Qual tem sido a tribulação que tem te incomodado? Essa igreja aqui de Esmirna, ela recebeu somente elogios. Com certeza não porque esta igreja fosse uma igreja perfeita. Com certeza não porque esta igreja fosse uma igreja exemplar. Afinal de contas, a igreja é composta por homens. E não existe igreja perfeita. Eu sempre falo que se você descobrir, você me fala, porque eu vou querer ir para lá. Mas a má notícia é que quando eu chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Essa igreja em Esmirna, ela não recebeu críticas, ela recebeu elogios. Não porque era uma igrejinha perfeita, exemplo, mas porque essa igreja, ela era uma igreja rica para com Deus. Em toda a sua pobreza, em toda a perseguição, em toda a angústia, em todo o sofrimento que esta igreja passava, era uma igreja que era rica para com Deus. Era uma igreja que tinha confiança da parte de Deus. Era uma igreja que ela vivia aquilo que está mencionado lá em Romanos 8:35, que fala: nada nos separará do amor de Cristo Jesus que está em cada um de nós. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Talvez aquilo que tem te incomodado, tenha tentado ou esteja tentando te desvirtuar do caminho, te tirar do caminho, tirar a tua paz, tirar o teu sono, te incomodar, te incitar a não ser mais fiel a esse Deus, fiel em vários âmbitos, mas esse Deus do qual muitas vezes nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel nas nossas vidas. O desafio para cada um de nós, meus irmãos, é que nós possamos pensar na igreja de Esmirna, trazendo-nos lições para que cada um de nós sejamos uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Que em meio à nossa pobreza, que em meio à nossa limitação, que em meio à nossa fraqueza, que em meio às nossas falhas, que em meio aos nossos pecados, nós possamos ser ricos para com Deus. Que esta palavra, que falou lá há tempos e tempos atrás, que continua viva, não perdeu o seu valor, não se desgastou, mas que esta palavra, ela possa, no ano de 2017, encontrar morada no teu coração. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento.